Olá, pessoal! Estamos aqui para falar sobre a cirurgia segura. Cirurgia segura salva vidas é o tema aí do segundo desafio global pela segurança do paciente. É um tema aí de grande relevância, gente. Por quê? Porque a segurança do paciente em si, ela já está sendo muito discutida, né? Desde 2013 foi quando houve aí o boom das publicações em relação às portarias, RDCs, que tratam desse assunto, né? Nós tivemos aí, por exemplo, a RDC 36 de 2013 da Anvisa, que trata sobre os núcleos da segurança do paciente, e também aqui o plano de segurança do paciente, que esse núcleo deve instituir, promover, analisar os indicadores, estabelecer aqui o que está causando esses danos, esses erros aqui e que precisam ser ajustados, ok? Além da RDC 36, nós temos os 6 protocolos do Ministério da Saúde. Entre eles aqui nós temos o de cirurgia segura, que é o que a gente vai trabalhar aqui nesse bloco de perioperatório. Você sabe que segurança do paciente, né, é um tema bem amplo aí. Nós vamos ter, por exemplo, a portaria 529 de 2013, que trata da política, do programa, na verdade, de segurança do paciente, ainda é programa, né, que vai falar dos 6 protocolos, prevenção de quedas, prevenção de lesão por pressão, questão de erro de medicação, a comunicação efetiva, enfim, tem identificação de paciente, assistência limpa, assistência segura com higiene das mãos, e a cirurgia segura que também está dentro desse pacote, né, em relação a esse protocolo. As bancas adoram esse tema e aí a gente vai ver uma série de pegadinhas, de detalhezinhos que envolvem esse assunto. Qual o material aqui utilizado para fazer o conteúdo de cirurgia segura, gente? Tanto o manual da Aliança pela Segurança do Paciente junto com a Anvisa, que é a cirurgia segura salva vidas, que foi na época do desafio, e também aqui o protocolo do Ministério da Saúde, tá certo? Aqui a gente vai falar de marcação de sítio cirúrgico, a gente vai falar da lista de verificação e uns detalhezinhos que a gente vai ver de acordo com o que as questões foi norteando aqui a confecção da aula, tá ok? Então vamos lá. Por que eu preciso me preocupar com a segurança cirúrgica, né? Observe que o manual Cirurgia Segura Salva Vidas e o protocolo do Ministério traz essa preocupação aqui, tá? Como uma complicação pós-operatória em paciente internado ocorre em até 25% dos pacientes. A taxa de mortalidade relatada após a cirurgia mais extensa é de 0,5% a 5%. Olha que risco, né? Em países desenvolvidos, cerca da metade de todos os eventos adversos em pacientes hospitalizados estão relacionados à assistência cirúrgica. Nos casos onde o processo cirúrgico levou a prejuízos, ao menos metade deles era evitável. E é isso que entra, gente, né, o conceito de segurança do paciente, que é aqui evitar danos que possivelmente poderiam ser evitados se tivesse cuidado, né? Princípios conhecidos de segurança cirúrgica são aplicados de maneira inconsistente, mesmo nos cenários mais sofisticados, tá? Então, por conta dessa problemática toda aqui, do risco que o paciente tem ao entrar no hospital relacionado aí ao procedimento cirúrgico, que se desenhou o protocolo de cirurgia segura, tá? Então, olha aqui o objetivo, né? Na verdade, os objetivos. Reduzir a ocorrência de incidentes e eventos adversos. Professora, conceitua para mim o que é incidente e o que é evento adverso, porque é importante saber. Ok, tem alguns tipos de incidentes, gente. Incidentes são eventos que acontecem, né, aqui e que a gente vai dividir os tipos de incidentes, tá? O incidente, por exemplo, é fazer uma cirurgia no lugar errado. É um incidente, né? Observe que esse incidente, ele pode simplesmente não gerar dano ao paciente, ou ele pode gerar dano ao paciente, né? Se eu fizer uma cirurgia errada no paciente, no lugar errado, eu estou gerando dano, isso aí já é um dano, né? Não operei o que tinha que operar e operei o que não era para operar. Então isso gerou um dano. Observe aqui que isso vai ser chamado de incidente com dano, e ele recebe o nome de evento adverso, tá? Agora um incidente aqui, ao invés de dar o anestésico X, que estava programado para a cirurgia, né, estava tudo planejado, tudo bonitinho, foi dado o anestésico Y. A cirurgia ocorreu, né, sem nenhum problema, funcionou a anestesia, de qualquer forma com outro remédio, mas aquele paciente, ele, né, tinha um risco aí maior de ter complicação com aquele segundo que foi feito, mas enfim, não teve risco nenhum, não teve dano nenhum. Foi o anestésico que não era para ser feito, mas foi o que foi feito.
Ou seja, foi um incidente, foi um erro, não era para ser aquilo, era para ser o outro. Mas o paciente não teve complicação nenhuma, não gerou nenhum dano secundário àquele erro de anestésico utilizado. Então aí eu vou chamar de incidente sem dano, tá? E tem ainda aquele incidente que eu detecto antes da hora e não deixa acontecer, que eu chamo de near miss, tá? Que é quase erro. Então eu vou fazer uma transfusão dentro do centro cirúrgico e aí eu recebo o sangue de um paciente que está com tipo sanguíneo errado. Aí eu vou, instalo a bolsa, boto a equipe com filtro, todo cuidado, monitorização de temperatura, vejo os sinais vitais, tudo direitinho. Aí na hora que eu vou botar o equipo no paciente, no acesso do paciente, que eu olho, eu digo, uai, mas esse paciente é A e esse sangue é B. Meu Deus, sangue errado. Fecho a bolsa de sangue e vou ali ver o que está acontecendo de errado. Então o nome disso é near miss. Eu não cheguei a abrir o equipo, não chegou a ter aqui o dano, não chegou a atingir o paciente, mas foi um erro. Aquela bolsa de sangue do tipo diferente do paciente chegar a quase ser instalada já é um incidente, tá certo? Então isso precisa também ser investigado, isso também precisa ser analisado, tá certo? Então estudar o que é o conceito de incidente, o que é o evento adverso é muito importante porque isso despenca em prova, tá? O objetivo também da cirurgia segura é reduzir a mortalidade cirúrgica. Possibilita o aumento da segurança na realização de procedimentos cirúrgicos no local correto, paciente certo, por meio do uso da lista de verificação de cirurgia segura feita pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Qual é a abrangência desse protocolo, gente? Ele deve ser aplicado em todos os locais, tá? Dos estabelecimentos de saúde. Para procedimentos terapêuticos, procedimentos diagnósticos, né? Então, se eu for fazer uma laparotomia na abertura do abdômen para fazer um diagnóstico, uma biópsia, tudo isso eu preciso fazer, o protocolo aqui, tá certo? Que impliquem incisão no corpo humano ou introdução de equipamentos endoscópicos. Então, se eu for fazer uma endoscopia, por exemplo, uma colonoscopia, também entra aqui, né, nesses cuidados que eu tenho que ter em relação à cirurgia segura, tá? Dentro ou fora do centro cirúrgico, por qualquer profissional de saúde. Aqui vai estar envolvendo o cuidado com a cirurgia segura, ok? Olha aqui, porque isso caiu na prova da EBSER, CESP 2018. Acerca da assistência de enfermagem no segmento do protocolo para a cirurgia segura, julgue o item subsequente. O protocolo para a cirurgia segura tem aplicação indicada a todo procedimento que implique em incisão no corpo humano, ou em introdução de equipamento endoscópico. Aqui você poderia ficar na dúvida, né? Será que introdução de equipamento endoscópico aqui, ele também está dentro de cuidado com cirurgia segura? A gente acabou de ver que está na abrangência do protocolo, né? E está tudo certinho aqui, essa abrangência, certo? Com relação à demarcação de lateralidade para evitar fazer a cirurgia na perna direita enquanto era para ser feito na esquerda, né? Então, demarcação de local ou locais a ser operados. Esta demarcação é particularmente importante quando envolve a lateralidade, que eu preciso distinguir aqui se a perna é direita ou esquerda, né? Ou estruturas múltiplas, por exemplo, os dedos das mãos e dos pés, costelas, e níveis múltiplos, por exemplo, na coluna vertebral. Aqui no protocolo do Ministério, traz pra gente e da Anvisa junto, né, detalhes dessa demarcação do sítio cirúrgico, tá certo? Ele deve ser realizado por médico, membro da equipe cirúrgica, antes do encaminhamento do paciente para o local de realização do procedimento, tá certo? Então isso aqui vai ser feito normalmente na prática ali no pré-operatório, né? No dia anterior à cirurgia, o médico passa, vê se está tudo bem com o paciente, se os exames estão tudo certo, vê se o paciente tem alguma dúvida, faz a marcação. No outro dia o paciente toma banho, às vezes apaga um pouquinho, tem que ser uma caneta que fique, né? Mas a enfermagem pode só reforçar aquela marcação que é um alvo, é uma seta, não pode ser um X, tá bom? Deve ser realizado com o paciente acordado e consciente e que confirma o local da intervenção. A instituição deverá ter processos definidos por escrito para lidar com exceções, como, por exemplo, se o paciente recusar, né, a recusa documentada do paciente, de modo a garantir a segurança cirúrgica. Com relação à demarcação, o condutor deverá confirmar se o cirurgião fez a demarcação do local da cirurgia no corpo do paciente, naqueles casos em que o procedimento cirúrgico envolve lateralidade, múltiplas estruturas ou múltiplos níveis, né?
Nesse caso, a demarcação deve ser realizada no corpo do paciente em local que indica a estrutura a ser operada com o uso de uma caneta dermográfica, né, que pode ser aí utilizada para riscar a pele, né, sem gerar processo alérgico. Qual símbolo que a gente vai usar? Isso aqui cai demais em prova, a gente bota estrela, bota o neurôniozinho aí, eu adoro desenhar o neurôniozinho. O símbolo usado para ser padronizado pela instituição e deve permanecer visível após o preparo da pele e colocação de campos cirúrgicos. Deve-se evitar marcas ambíguas, como o X, podendo ser usado, por exemplo, o sinal de alvo para esse fim, que é aqui a seta, ok? Aqui também tem um conceito de quem é o condutor da lista de verificação, tá? O condutor, ele pode ser o profissional médico ou da enfermagem que esteja participando da cirurgia e seja o responsável por conduzir a aplicação da lista de acordo com o que foi protocolado, definido na instituição de saúde, tá? Aqui também a gente tem o conceito de segurança anestésica. O que é isso? São aqui conjunto de ações realizadas pelo anestesiologista que visa a redução da insegurança anestésica por meio da inspeção formal do equipamento anestésico, checagem de medicamentos e do risco anestésico do paciente antes da realização de cada cirurgia. Esse procedimento deve seguir as orientações contidas no Manual para a Cirurgia Segura da OMS, traduzido pela Anvisa, tá? Então aqui o anestesiologista é quem vai praticar ações de conferência em relação à segurança anestésica aqui, ok? Então vamos lá, pessoal, agora nós vamos falar em relação aos 3 momentos da lista de verificação, tá? Que é o carro-chefe aqui da cirurgia segura, tá certo? Quais são esses momentos? Antes aqui da anestesia, tá? Depois antes da incisão e depois aqui antes de sair da sala, tá certo? No manual Cirurgia Segura, salva vidas aqui, a gente vai estar com a questão dos termos aqui para identificação, confirmação e registro, certo? Vão ser termos sinônimos aqui desses momentos cirúrgicos, beleza? Então, antes da indução anestésica, o que é que a gente tem aqui? Esse condutor que a gente já conceituou da lista de verificação deve revisar verbalmente com o próprio paciente, né? Até porque o paciente não foi anestesiado ainda, sempre que possível, se ele estiver ainda acordado, porque como ele tomou pré-anestésico, às vezes ele já chega aqui dormindo, tá? A identificação dele, lembrando que ele está com a pulseirinha branca de identificação também, que favorece a nossa confirmação. Confirmar o procedimento e o local da cirurgia, se vai estar correto, o consentimento para a cirurgia e anestesia, se já vai estar ali autorizado, tá? Confirmar visualmente o sítio cirúrgico correto e a sua demarcação, lembrando que a demarcação é um alvo no local, né, de preferência. Confirmar a conexão de um monitor multiparamétrico, aqui é o paciente, e se está funcionando. Revisar verbalmente com o anestesiologista o risco de perda sanguínea, para a gente ver a necessidade ali de reafirmar a necessidade de uso de sangue ou não, tá? A dificuldade de via aérea também é um ponto crítico a ser avaliado aqui nesse momento. Se o paciente tem alguma alergia, confirmar ali pela pulseira e pelos dados, tem a pulseira própria de alergia, tá? E verificar completa aqui a segurança anestésica pelo anestesiologista, se está tudo correto e tudo já conferido. Nessa etapa, requer que o anestesiologista, claro, e a equipe de enfermagem esteja presente, né? E claro, o cirurgião também já está ali. E o condutor deverá confirmar verbalmente com o anestesiologista se esse avaliou objetivamente se o paciente possui uma via aérea difícil. O risco de aspiração também deve ser levado em consideração como parte da avaliação dessa via aérea pelo anestesista, tá? Com relação, gente, ao risco de perda sanguínea, qual o valor aqui que a gente deve usar como ponto de corte e que está no protocolo e que pode cair na sua prova? Então, o condutor deverá perguntar ao anestesiologista se o paciente tem risco de perder mais de meio litro de sangue, 500 ml, ou mais de 7 ml por quilo, se for criança. Como eu sempre digo, que onde tem número tem questão, coloca isso aí no seu resumo, tá? A fim de assegurar o reconhecimento desse risco
e garantir a preparação caso haja necessidade aqui, ok? Agora, o momento antes da incisão cirúrgica, que é a pausa cirúrgica, tá certo? O paciente aqui já está anestesiado. Então, a equipe faz uma pausa imediatamente antes da incisão cirúrgica para realizar os seguintes passos: apresentação de cada membro da equipe pelo nome e função, confirmação da realização da cirurgia correta, no paciente correto, no sítio cirúrgico correto, revisão verbal uns com os outros dos elementos críticos de seu plano para a cirurgia, usando questões da lista de verificação como guia. Confirma o uso aqui do antimicrobiano profilático, no caso de indicação, nos últimos 60 minutos da incisão. Confirma a acessibilidade dos exames de imagem que vão ser necessários, né? Por exemplo, cirurgia de prótese de quadril, a gente usa o raio-x, né, para confirmar aqui o tamanho da prótese sendo medida ali. Então, cada tipo de cirurgia tem as suas especificidades também, tá? Então, esse é o momento de estar conferindo todos esses itens aqui. E o terceiro momento, que é antes do paciente sair da sala. Nesse momento, antes do paciente sair da sala, a gente vai conferir a conclusão da contagem de compressas e de instrumentais, identificação de qualquer amostra cirúrgica aqui obtida, né? Se for aqui um exame de biópsia, por exemplo, né? Que vai para encaminhamento aí de histopatológico, também a gente vai conferir a identificação dessa amostra. Revisão de qualquer funcionamento inadequado de equipamentos ou condições que precisem aqui ser solucionadas. Revisão do plano de cuidado e as providências quanto à abordagem pós-operatória, então posicionamento, né, o dreno, a posição do dreno, a ferida, o curativo, tudo isso aqui a gente já aproveita também para revisar, e da recuperação pós-anestésica antes da remoção do paciente da sala de cirurgia, tá? Questão de número 2, CESP 2018. Acerca da assistência de enfermagem no segmento do protocolo para a cirurgia segura, julgue o item subsequente. A confirmação da realização da cirurgia correta, no paciente correto e no sítio cirúrgico correto, deve ocorrer antes da saída do paciente da sala de cirurgia. Gente, peraí, eu tô com o paciente o que aqui? Tô com o paciente, nesse momento aqui, antes de sair da sala, que já operou, né? Que já fez a cirurgia. Estou na fase de registro, na fase de contagem de compressa, verificar os equipamentos, né? Então, essa fase aqui que envolve a confirmação de realização de cirurgia correta, paciente correto, no sítio cirúrgico correto, não é antes do paciente sair da sala cirúrgica, tá? Tá errado, é antes disso, ok? Agora, aqui, a questão de número 3, tá? Na parte aí relacionada à segurança dentro do processo cirúrgico, ok? Acerca da assistência de enfermagem no segmento do protocolo para a cirurgia segura, julgue o item subsequente. No momento de pausa antes da incisão cirúrgica, que momento eu estou aqui, gente? No segundo momento, certo? De confirmação. O condutor da lista de verificação, entre outras ações, confirma verbalmente com o paciente a identificação deste, o tipo de procedimento planejado, o sítio cirúrgico e a assinatura do consentimento para a cirurgia. Gente, o que você precisa entender aqui? Se o paciente vai estar aqui nessa fase, se fosse nessa fase aqui, né, na segunda, o paciente já estaria anestesiado, não é isso? Então, tem como eu confirmar com o paciente anestesiado, né? Tudo bem que pode ter uma cirurgia peri-RAC, que a consciência fica ali preservada, né? Mas esse tipo de confirmação aqui envolve antes da anestesia, tá? Por isso, o meu momento aqui tá errado. Não é a incisão cirúrgica, é antes da indução anestésica que a gente vai confirmar aqui a identificação, o tipo de procedimento, o sítio e a assinatura do termo de consentimento aqui. Questão 4. Acerca da assistência de enfermagem no segmento do protocolo para a cirurgia segura, julgue o item subsequente. Foi prova da EBSE, tá? Essas questões aqui do CESP de 2018. A contagem de compressa e de instrumentais deve ser realizada imediatamente
antes da fase de indução anestésica. Gente, eu vou contar compressa instrumental antes do paciente sair da sala. A cirurgia já terminou, eu já usei as compressas, né? Já aqui usei os instrumentais, vamos ver para ver o quê? Se esqueceu dentro do campo cirúrgico ali do paciente, né? Então não é antes da indução, é no final, antes do paciente sair da sala, que eu tô falando do terceiro momento, antes de sair. Errado, portanto. Com relação aqui ao Manual do Corém de São Paulo, em relação aos 10 passos para a segurança do paciente, esse passo cirurgia segura faz parte do protocolo, né, em relação a esses 10 passos. E aqui tem algumas orientações que reforçam o que o manual do Ministério traz para a gente, tá? Então, quais são esses pontos? A marcação cirúrgica deve ser clara e sem ambiguidade, devendo ser visível mesmo após o paciente estar preparado e coberto. O local é marcado em todos os casos que envolvam lateralidade, direito e esquerdo, múltiplas estruturas, dedo da mão, do pé, ou múltiplos níveis, coluna vertebral. Se o paciente se recusar, né, a receber aqui essa identificação, a instituição deve adotar mecanismos para a correta identificação desse paciente, ok? Do local ali cirúrgico, tá? Aqui, o protocolo do Ministério traz as estratégias para monitoramento em relação aos indicadores, tá? Em relação aos cálculos aqui que mostram uma segurança. Então, observe comigo que o percentual de pacientes que recebeu antibiótico profilaxia no momento adequado, que é 60 minutos antes da incisão, né? Saúde! Então, aqui é um indicador. Número de cirurgias em local errado, isso também é um indicador negativo, né? Número de cirurgias em pacientes errados, número de procedimentos errados, taxa de mortalidade cirúrgica intra-hospitalar, ajustada ao risco, claro, né? Quando o paciente morre porque vai fazer uma cirurgia de emergência, né, relacionado aí a uma série de complicações, isso aí precisa ser levado em consideração do caso aqui do paciente que morre numa cirurgia simples que não era para ter aí o óbito como uma complicação tão fácil, né? Taxa de adesão à lista de verificação, ou seja, quais cirurgias aqui, quantas, preencheu a lista, tudo direitinho, fez as etapas certinhas, né? Então, aqui são indicadores que mostram pra gente o monitoramento da qualidade daquele ambiente cirúrgico, daquela instituição, tá? E aqui caiu na prova esses indicadores, ok? Então, CESP-EBSER 2018. Acerca da assistência de enfermagem no segmento do protocolo para a cirurgia segura, julgue o item subsequente. O percentual de pacientes que tenham recebido antibiótico profilaxia no momento adequado é um indicador considerado no monitoramento do risco de incidentes cirúrgicos. Então, o percentual de pacientes que recebeu o antibiótico no momento adequado, que é aqui 60 minutos antes da incisão, é um indicador de monitoramento? Sim, né? Observe aqui que a gente tem os indicadores de monitoramento e a quantidade de paciente que recebeu antibiótico no momento adequado está dentro dessa lista, né? Então, nós estamos aqui com o item 5 correto. Vamos na questão de número 6, tá? Segundo o protocolo de cirurgia segura, após o término da cirurgia e antes do paciente deixar a sala de cirurgia, deve-se confirmar visualmente o sítio cirúrgico correto e a sua demarcação. Quando eu falo aqui, gente, em relação à visualização do sítio cirúrgico, o que eu estou querendo aqui? É o paciente deixar a sala, não tem a ver aqui com confirmar visualmente o sítio cirúrgico, certo? Então tá errado. Revisar verbalmente com o anestesiologista o histórico de reação alérgica. Gente, observe aqui que o paciente já terminou a cirurgia. Tá certo? Tá indo para a sala de recuperação. Então, aqui a gente está pensando no pós-op dele, tá certo? Confirmar a assinatura do consentimento. Se não tiver assinado, tá lascado, né? Já passou da hora de ter assinado, já tá feita a cirurgia, não tem mais nem o que fazer. Então, agora não é hora de confirmar isso. Verificar a correta contagem de instrumentais, compressas e agulhas, né? Aqui, em relação ao nosso paciente, seria a resposta correta, ok? Por quê? Porque aqui eu terminei a cirurgia, preciso ver se tem alguma tesoura, alguma pinça que ficou lá, por exemplo, no abdômen do paciente. Eu preciso ver se tem alguma compressa, porque gás a gente não usa mais, né, em centro cirúrgico, há muito tempo a compressa que é utilizada, porque a gás, a chance dela desaparecer ali no sangue é muito mais
fácil, né? Então a compressa ela é maior, então é ela que é utilizada aqui, ok? Letra E, verificar se os exames de imagem foram necessários para a cirurgia. Não, agora a cirurgia já passou, se foi ou não foi, agora não tem essa conferência aqui não, tá? Agora se o exame tá lá, a gente confere antes, né? Porque eu vou precisar, então eu vou conferir antes. Agora, no momento de sair da sala, instrumental, compressa e agulha é a prioridade aqui. Letra D, o gabarito, ok? Questão do CESP-EBC 2018 aqui pra gente. Com relação às recomendações de práticas seguras em cirurgia, julgue o item que se segue. A demarcação da lateralidade deve ser feita no sítio operatório ou próximo a ele. Sítios não operatórios não devem ser demarcados. Sim, gente. Eu não vou dizer assim, ó, vou fazer na perna aqui no membro inferior esquerdo. No direito, não. E vou riscar o direito? Não, eu só vou colocar no lugar que eu vou operar. Certinho aqui a nossa questão nos requisitos de demarcação, ok? Questão 8, uma questão top aqui do CESP, na prova do TRT da 8ª região, né? Uma questão aí que traz pra gente o protocolo de cirurgia segura salva-vidas da OMS, tá? Então, de acordo com o manual para a cirurgia segura da Organização Mundial de Saúde, assinale a opção correta referente à assistência de enfermagem perioperatória. Letra A. A pausa cirúrgica para a confirmação do paciente, do procedimento e do local da cirurgia é etapa exclusiva dos médicos? Não, né, gente? Aqui participa a enfermagem, o anestesiologista e o médico da cirurgia, tá? B. A coleta de dados acerca de cirurgias e os resultados de análise estatísticas desses dados contribui para a melhoria da qualidade da assistência à saúde e, consequentemente, para o cuidado de pacientes mais doentes. Tá errado aqui. Agora, deixa eu entender aqui para você, explicar para você entender. Nesse manual de cirurgia segura salva-vidas, ele fala o seguinte: quando eu tenho uma preocupação muito grande da instituição com dados, com estatística, com comparação, com alta precoce, com cirurgia que, né, tudo muito controlado por indicadores, isso pode gerar uma pressão em altas que não deveriam ser dadas naquele dia, que poderia ser esperado mais, né, ter tido um cuidado maior. Mas quando a gente quer se preocupar muito com esses dados estatísticos, a gente tem um risco de prejudicar os pacientes, inclusive esses mais doentes. O manual da Anvisa traz com um risco maior do que o paciente padrão aqui que não tem a base de comparação, tá certo? Então, o paciente muito doente, é esperado que ele tenha uma internação mais longa, que ele tenha complicações em relação ao paciente que não tem. E acaba que essa demanda de buscar essa comparação, de ganhar prêmios em relação aqui a dizer, o meu hospital é bom, o meu hospital atende a esses requisitos, o meu hospital dá alta precoce, meu hospital. Então isso aí, né, essa exigência envolvendo indicadores de forma muito de pressão, gera impactos negativos, tá certo? Então tá errada a questão por isso, porque atrapalha em vez de contribuir quando essas estatísticas estão com foco aqui muito intenso. E a gente vai ler já já como é que está escrito no manual isso aqui. C. O controle de hipoglicemia e a redução de peso de paciente obeso não tem relação com os métodos de prevenção de infecção de sítio cirúrgico. Tanto a hipoglicemia quanto a questão da obesidade são fatores de risco cirúrgico. Então, a gente está aqui com o item errado, porque eu preciso sim monitorar aqui esses dois indicadores, tá? D. Em vítima de trauma com hemorragia, o único procedimento a ser adotado antes da chegada do paciente ao hospital é a tentativa do controle da hemorragia externa por pressão manual. Aqui uma questão mais de emergência, né, de atendimento de urgência e emergência de contenção de sangramento, e a gente sabe que não é o único, né? Além da contenção direta, da compressão direta, eu tenho também o uso do torniquete aqui recomendado quando é extremidade, como segunda opção. Letra E. É prioritária a segurança da anestesiologia obstétrica, pois pacientes obstétricas estão expostas a riscos anestésicos particularmente altos. Então, sim, a segurança na anestesia obstétrica, ela tem aqui uma relevância grande pela questão aqui do risco, mesmo tanto da mãe quanto do bebê, tá? Então, certinho a letra E. E aqui a gente traz uma análise em relação aos principais pontos desse manual, principalmente que foi daqui que o CESP tirou essas questões, certo? Então, é um manual da OMS, aqui trabalhado junto com a Anvisa no âmbito da publicação do Brasil, ok? E do Ministério da Saúde.
Observe aqui o incentivo negativo em relação aos dados estatísticos que atrapalham em alguns aspectos aqui, que foi o que o CESP trouxe de pegadinha para a gente, tá? Então, a coleta de dados também pode ter um efeito perverso na assistência à saúde, fornecendo um incentivo negativo ao cuidado dos pacientes mais doentes. O desejo de um país em aparecer pela realização de cirurgia de alta qualidade em um volume adequado para criar um incentivo não intencional para o aumento do número de cirurgias eletivas inadequadas, mortalidade insuficientemente relatada, alta precoce de pacientes que ainda não poderiam receber a alta e falha ao intervir em pacientes criticamente enfermos. Deve estar claro que as estatísticas cirúrgicas têm a intenção de ajudar um país a promover seu sistema de saúde e o fornecimento e a segurança da assistência cirúrgica de acordo com os recursos aqui disponíveis, tá? Então, ele diz assim, que ao comparar muitos indicadores aqui, isso pode forçar a barra para tomar medidas dentro da assistência aqui individualizada, de que não deveria ter sido tomada. E quem se prejudica mais é o paciente mais doente, tá? Com relação ao que o nosso manual também fala sobre prevenção e vigilância de infecção do sítio cirúrgico, ele diz que o controle de peso dos pacientes antes da cirurgia influencia para a redução de infecção, assim também como o controle da hiperglicemia, tá? Então, os níveis glicêmicos aqui acima de 180, a gente sabe disso, né? Tanto pelo manual da Anvisa como por esse manual, que assim, e também pela diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia de Pré-Operatório, ele também cita isso. Então, o controle da glicemia, aqui com meta, que deve ser mantida meta menor que 180, e o prejudicial é maior que 180, né? O ponto de corte aqui. Prejudica a infecção, tá? Aumenta a infecção. O estudo sobre a eficácia do controle de infecção nosocomiais mostrou que cerca de 6% das infecções nosocomiais, hospitalares, né? Ou relacionadas à assistência à saúde, que é o termo mais adequado, podem ser impedidas através da mínima intervenção, como métodos simples que podem ser usados para limitar o risco e que vai incluir avaliação completa de todos os pacientes cirúrgicos no pré-operatório, redução da hospitalização pré-operatória, né? Quanto menor tempo de hospital pré-operatório, menor a colonização, né? Em relação às bactérias ali da flora hospitalar, né? Avaliação e tratamento de infecções metastáticas, redução de peso em paciente obeso, ó, aqui o que tem naquele manual e que está relacionado com a nossa questão, né? Também diminui a infecção se a gente consegue aí um paciente com cirurgia eletiva perder peso. Interrupção do uso do tabaco, aqui, muito importante também esse indicador, controle da hiperglicemia, restauração das defesas do hospedeiro, quando o paciente está aí passando por uma fase de imunossupressão também, o ideal é esperar quando a cirurgia é eletiva, diminuição da contaminação bacteriana endógena, principalmente se for bactéria aqui colonizada resistente, né, e que a gente precisa aqui, em alguns casos, utilizar alguns medicamentos e antibióticos profiláticos, por exemplo. Uso de métodos apropriados para a remoção de pelo, que não seja o uso de lâmina, né, e que seja ali mais próximo possível do ato cirúrgico. Administração apropriada e oportuna de antibióticos, 60 minutos antes da incisão, é o recomendado. Lembrar de insuflar o torniquete em cirurgia de extremidade após aí a administração do nosso antibiótico, tá? Confirmação de asepsia de instrumentais e antisepsia correta da pele. Manutenção de técnica cirúrgica correta e de minimização do trauma tecidual. Manutenção de normotermia durante a cirurgia, então mantendo uma temperatura adequada, né? A Anvisa traz aqui maior que 35,5, a gente viu isso no módulo que a gente falou lá de prevenção de infecção relacionada a sítio cirúrgico, né? Diminuição do tempo operatório, vigilância efetiva da ferida, relação aos cuidados aqui da ferida operatória, tá? Com relação à infecção, gente, de sítio cirúrgico, a gente conversou sobre isso lá no Manual da Anvisa 2017, esse aqui de cirurgia segura, ele fala que a infecção aqui de sítio cirúrgico continua sendo uma das causas mais comuns de complicações cirúrgicas sérias. E aí nós temos como medidas comprovadas a profilaxia antimicrobiana, 1 hora antes da incisão, e aqui, ó,
processamento de artigos relacionados à assistência à saúde. Então, a esterilização efetiva dos instrumentais também está dentro dos cuidados aqui que devemos ter em relação à assistência ao paciente para evitar a complicação relacionada à infecção, tá? Com relação aos antibióticos, né, esse manual, a gente está pegando os principais pontos desse manual aqui, tá? Então, antibióticos são administrados no período perioperatório, tanto nos países desenvolvidos como aqueles em desenvolvimento, mas são administrados cedo demais, tarde demais ou simplesmente de maneira irregular, tornando ineficiente para reduzir os danos. Então, observe que quando eu coloco lá o monitoramento, né, do horário que administrou o antibiótico para o horário correto, como um indicador de qualidade, eu estou querendo aqui buscar melhorias nesse processo, porque eu quero usar esse antibiótico e usufruir do benefício dele, né? E não só do malefício, porque todo remédio tem um lado ruim e um lado bom. Então eu quero o lado bom, eu vou usar na hora certa, no tempo aqui oportuno, e isso se torna um indicador de qualidade, tá? Porque acaba que muitas vezes isso não consegue ser feito no tempo adequado e deve-se buscar estratégias de gerenciar risco para que a gente consiga usufruir desses benefícios, desses atos, de cada tópico aqui, ok? Pontos de discussão que o manual traz: prevenção de infecção de sítio cirúrgico, anestesiologia segura, e aí essa conferência da segurança em anestesiologia também ganha relevância. O Conselho Federal de Medicina também tem uma resolução importante que vai falar da importância da anestesiologia segura, principalmente que o mesmo anestesista perpetue ali do início ao final da cirurgia, claro, quando possível, né? Isso deve acontecer, tem cirurgias que duram o dia inteiro, muitas vezes isso não é possível, mas sempre que possível deve ser o mesmo anestesiologista, e tem um monte de recomendações que a gente vai falar no transoperatório, tá? Equipes cirúrgicas eficientes em relação a diminuir tempo de cirurgia, né, experiência, tudo isso aqui tem correlação, e mensuração da assistência cirúrgica por meio de indicadores que, como a gente viu, pode ser utilizado para pressionar medidas que não poderiam ser tomadas, como o CESP trouxe na questão, mas em via de regra, os dados aqui ajudam bastante a entender aonde que estão os gargalos, os erros e os problemas a serem aqui enfrentados, tá? Antes de finalizar a nossa aula, vamos revisar os 10 objetivos essenciais para a segurança cirúrgica. Quais são esses objetivos? A equipe vai operar o paciente certo e o sítio cirúrgico certo. A equipe usa método conhecido para impedir danos na administração de anestésico, enquanto protege o paciente para a dor. Então, aqui, aquele equilíbrio, né? Usar o anestésico numa quantidade suficiente para o paciente não sentir dor aqui, né? E também não gerar dano por outro lado. A equipe reconhece e estará efetivamente preparada para a perda aqui de via aérea ou da função respiratória que ameacem a vida. A equipe reconhece e está efetivamente preparada para o risco de grandes perdas sanguíneas. Então, via aérea, perda sanguínea. Aqui tem foco, né, na segurança cirúrgica. A equipe evita a indução de reação adversa a drogas ou reação alérgica sabidamente de risco ao paciente. Então, quando a gente pergunta se tem alergia, né, e toma as medidas de comunicar à equipe ali essa alergia, faz parte aqui de atender esse objetivo. A equipe usa de maneira sistemática métodos conhecidos para minimizar o risco de infecção do sítio cirúrgico. A equipe impede a retenção inadvertida de compressas ou instrumentais nas feridas cirúrgicas, quando a gente faz aquela conferência, né, antes de sair da sala ali, em relação a esses dispositivos utilizados. A equipe mantém seguros e identificará precisamente todos os espécimes aqui cirúrgicos, em relação aqui à coleta de material. A equipe se comunica efetivamente e troca informações críticas para a condução segura da operação. E por último, aqui o 10º, os hospitais e os sistemas de saúde pública estabelecerão vigilância de rotina sobre a capacidade, volume e resultados cirúrgicos, tá? Então fica aí os 10 objetivos
essenciais para a segurança cirúrgica. Observe que a gente foi lá no protocolo do Ministério da Saúde, fomos no protocolo Cirurgia Segura, fizemos um resumo dos principais tópicos que englobam aqui esse tema cirurgia segura. Só para finalizar, os termos que a gente usa aqui no momento da verificação, nesse manual Cirurgia Segura, e algumas bancas, como Sara, por exemplo, usa esses termos do próprio manual de Cirurgia Segura, e outras podem copiar também. O período antes da indução anestésica, que a gente chama de identificação. O período antes da incisão cirúrgica, a gente chama de confirmação, tá? E o período durante ou imediatamente após o fechamento da ferida, a gente chama aqui de registro no Manual de Cirurgia Segura, salva vidas, ok? Então, terminamos o nosso bloco de cirurgia segura, salva vidas, né? E é muito importante esse tema aqui dentro do nosso estudo perioperatório, porque realmente, além de estar caindo muito em prova, tem um tema aí de grande relevância e grande importância mesmo para as nossas provas de concursos e residências, tá certo? Então fica aí comigo em outras aulas aqui no Gran Cursos Online.